Tudo bem, pessoal? Vamos conversar um pouquinho sobre software livre e a importância que ele tem no nosso cotidiano. A gente vai começar falando de um senhor chamado Richard Stallman. Muitas pessoas dizem que ele é considerado o pai do software livre, né? Na verdade, ele é o fundador do Free Software Institute, ou Free Software Foundation, e do projeto GNU. A fundação dele leva realmente ao pé da letra o princípio que ele radicalizou contra software proprietário, né? Ele é totalmente contra software que não tem seu código-fonte aberto. A gente nunca sabe o que ele está coletando ou fazendo na verdade. Este é um conceito que o software livre segue. A gente sempre sabe o que ele tem e sempre sabe o que ele faz, se olhar os códigos de linha que ele apresenta para nós. Eu não posso fazer isso com software proprietário. Stallman tem uma história bem interessante para ser contada aqui. Dizem que na época que ele estava trabalhando no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, na MIT tinha uma impressora que vivia dando problema. Como seus investigadores possuíam um código-fonte desse material, eles programaram que ela desse um aviso toda vez que desse um erro. Mas com o tempo, o Instituto comprou uma impressora nova, da marca Xerox. E ao contrário das outras, os investigadores não tinham código-fonte desse material. Sabendo que um laboratório ali por perto tinha o código-fonte dessa impressora, né? O Stallman foi falar diretamente com esse pessoal aí, para ver se conseguia o código-fonte e fazer uma adaptação nele. Só que havia um sonoro não, pois havia um contrato desse laboratório com a produtora dessa impressora de que não poderia ser repassado o código-fonte. Então, nesse momento é que Stallman viu o perigo que representa o software fechado. Tem também uma outra historinha bem interessante, que é justamente para quem tem mais de 40 anos, vai se lembrar desse conflito aí, sobre a Guerra das Malvinas. Uma ilha que fica perto do país da Argentina, reclamada por ingleses, que tiveram que atravessar o continente, dizendo que a ilha é deles. É justamente o problema de uns mísseis chamados Exocet. É um míssil antinavio. De fabricação francesa, o qual tiveram que interromper o fornecimento justamente por causa de acordo com a Inglaterra. Como a Argentina não possuía a tecnologia ou o software desses mísseis, foi impossível ela utilizar esses mísseis corretamente. Além de possuir só 5, né, eles não tinham o software que fazia a conexão desse míssil com o avião, para poder lançá-lo corretamente. É só por esse fato que a Inglaterra literalmente não se ferrou nessa guerra aí. Então, isso dá um belo exemplo do que pode representar um software proprietário. Vamos imaginar o seguinte, que a gente tem uma empresa que explora petróleo e investe milhões em pesquisas geológicas para saber ou descobrir mais poços. O software proprietário que a gente usa nessa empresa, na certa ele vai cumprir o trabalho que se propõe, mas a gente nunca vai saber, quando ele conectar à internet, se ele vai passar essa informação para o proprietário do software ou para o país que desenvolveu esse software. Isso é uma incógnita, porque você não consegue ver o código-fonte. Então, o software livre, ele justamente está para quebrar esses paradigmas aí. Ele é inovação, ele é conhecimento para qualquer país, quando sofrer um boicote.
Você pode consultar um programador de qualquer país para atender aquilo que está faltando para você. Quando você sofre um embargo, o seu país sofre um embargo, ou tem alguma outra dificuldade. Você pode achar um cara que faz o programa por valor X e um outro cara que faz o programa por valor Y. Né? Esse é o mercado que se tem aí. É a coletividade do conhecimento trabalhando em favor do bem comum. Eu espero que hoje eu possa ter contribuído um pouquinho mais e vocês olhem um pouco melhor para o software livre. Não se baseiem naqueles computadores que são vendidos com software ruim, que justamente é colocado só para baixar o custo. Muitas empresas aqui no meu país, o Brasil, é que fazem isso, justamente para baixar o preço. E aí denigrem o software livre aí. Deixam de fora software de qualidade, nem sequer adaptam o que colocam dentro de um computador para que se ele rode melhor, rode bem no equipamento deles. Então eu agradeço muito por terem me ouvido e espero vocês numa próxima aula. Até mais.